Olá pessoal do sétimo ano, vamos continuar então a nossa história aqui das divisões, né? Como a gente já vinha falando nos vídeos anteriores, a gente vai dividir no conjunto dos números racionais. A letra Q aqui representa os números racionais, né? E nós vamos continuar utilizando exemplos numéricos para mostrar essas divisões aí. Muito bem, o exemplo que eu vou dar aqui seria 12 dividido por 8, dividido ainda por 3 sobre 15. Como a gente falou já, nos números racionais tem duas maneiras da gente representar um número. A gente pode representar um número como, por exemplo, 0,5 com vírgula, ou este mesmo número pode ser representado em fração. 0,5 é a mesma coisa que meio. Então, essas duas coisas são exatamente iguais. Então, esse número aqui, 12 sobre 8, ele tem uma representação dessas aqui. Esse número aqui, 3 sobre 15, também tem uma representação desse tipo. Não é meio, né? 12 sobre 8 vai ser outro valor, que a gente vai descobrir aqui no caso. Mas a gente aprendeu a fazer as contas com esse tipo de número. A gente ainda não aprendeu a fazer a divisão com esse tipo de número. Mostrar que tem como fazer divisões com esse modelo de número. E no caso, esse tipo de divisão aqui. Ó. A gente vai aprender como fazer essas divisões quando está em modelo de fração. Mas antes ainda de entrar diretamente nesse assunto, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Que este número 12 sobre 8, ele é uma divisão. Esse traço aqui também é um sinal de divisão. Esse traço aqui também é um sinal de divisão. Então, significa o que isso? Que a gente está dividindo 12 por 8. E desse resultado aqui, da divisão de 12 por 8, a gente vai dividir pela divisão de 3 por 15. É isso que essa conta tá nos dizendo para fazer. A gente já aprendeu como que a gente faz para dividir 12 por 8, nesse método da chave. E a mesma coisa aqui, a gente sabe dividir 3 por 15, pelo método da chave também. Então, eu vou fazer essas divisões e depois a gente faz essa terceira divisão aqui. É claro que se a gente for usar esse método aqui, é muito demorado, é mais complicado. Eu vou ensinar de onde vem, mas a gente vai usar outra forma de divisão, no caso, para fazer essas contas. Mas eu estou mostrando para vocês que isso acontece. E relembrando aquele procedimento que a gente falou no vídeo anterior. Então, para fazer essa divisão, a gente pega primeiramente um número somente para dividir por 8. E o número 1 dá para dividir por 8? Não, porque ele é menor do que o 8. Então, como que a gente faz aqui na chave? A gente utiliza o zero. Eu falei bastante isso no vídeo anterior. E 0 vezes 8 é justamente 0. E aí a gente faz a operação, porque nós estamos pegando somente o número 1. 1 menos 0 é 1. E esse 1 aqui é o nosso resto. Quando a gente chega no resto, a gente tem que baixar o próximo número. A regra da divisão é essa. Então, você baixou o 2, ficou 12. 12 dá para dividir por 8? Bom, agora sim, né? Você vai utilizar o número 1, porque 1 vezes 8 chega perto do 12, dá 8. E aí você faz a subtração para achar de novo o resto. 12 menos 8, a gente tem como resultado o número 4. Bom, e agora? Agora acontece o seguinte, você ainda tem um resto aqui. E você não quer, você quer terminar a divisão para não ficar resto. Então, o que você faz? Eu falei para vocês que aqui tem uma vírgula e tem um zero escondido aqui, ó. Então, você continua baixando o número. Então, depois do 12 ali tem um zero para você baixar. E você vai baixar esse zero aqui, ó. Então, vai ficar 40. Só que quando você passa pela vírgula, o
que aqui você estava na parte inteira. Na hora que você baixou esse zero, você está baixando o número da parte decimal. Você obrigatoriamente tem que colocar a vírgula aqui também. Então, ficou 40 dividido por 8. E a gente sabe que 5 vezes 8 é 40. E aí o nosso resto é zero. Então, nesse momento, a gente terminou a conta. Por quê? Porque a gente já baixou todos os números que haviam para baixar e chegamos no resto zero. Então, a gente para por aqui. A divisão de 12 por 8 é 1,5. E agora vamos fazer essa divisão aqui. Ó. Só que eu vou apagar essa conta de cima. Aqui, então, só colocando aqui o resultado dessa, deu 1,5 dividido por... Agora a gente vai ver a divisão de 3 por 15. Então, vamos fazer aqui 3 dividido por 15. Como é que a gente realiza isso? Aqui só tem um número mesmo para pegar, a gente vai pegar ele. 3 dividido por 15 não dá, a gente vai utilizar o zero. 0 vezes 15 é 0. E aí a gente vai tirar e vai ter o resto. Qual que é o resto? Meu resto é 3. E agora, o que eu faço? A gente disse que aqui tem uma vírgula escondida. E aqui tem um zero escondido. E eu faço o quê? Eu baixo esse zero. Na hora que eu baixo esse zero, eu passei para a parte decimal. Ó. O 3 estava na parte inteira, eu passei para a parte decimal. Eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. Porque eu estou baixando o zero que está depois da vírgula daqui. Então, eu coloco essa vírgula e aqui eu posso colocar o número 2, porque 2 vezes 15 é 30. E aí eu encontro o meu resto, que é zero. Esse aqui também era resto, né? O resto desse, depois o resto aqui deu zero. E aí eu terminei minha conta, porque eu já baixei todos os números possíveis e já cheguei no meu resto zero. Então, a resposta disso aqui é 0,2. E agora? Agora eu vou apagar isso aqui e vou fazer essa conta aqui, finalmente. 1,5 dividido por 0,2. Vocês se lembram que a gente combinou que aqui dentro da chave não pode ter vírgula. E como aqui apresenta os décimos, a gente multiplica por 10. E tudo que eu faço aqui no divisor, eu tenho que fazer também no dividendo. Então, ao invés de fazer esta conta aqui, nós vamos fazer a seguinte conta. 1,5 vezes 10 dá 15. 0,2 vezes 10 dá 2. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, 15 dividido por 2, que vai ser o mesmo resultado dessa. Então, vamos lá. 1 dividido por 2 é menor, o 1 é menor que o 2, então a gente utiliza o 0. 0 vezes 2 é 0. E aí a gente acha o nosso resto, que é 1. E agora a gente abaixa o número 5 e fica com 15. Muito bem. 15 dividido por 2, a gente vai utilizar o número 7, porque 2 vezes 7 dá 14. E aí a gente acha o nosso resto. 15 menos 14, o resto é 1. Esse aqui é o resto. Quando eu chego no resto, eu não quero parar num resto que tem um número, eu quero terminar com o resto zero, então eu tenho que continuar a minha conta. Então, aqui a gente sabe que existe uma vírgula escondida que tem um zero escondido. Então, eu vou baixar esse zero. Vai lá para baixo, fica 10 então. Só que quando eu passo pela vírgula, vocês se lembram que a gente combinou de colocar a vírgula aqui no quociente. Então, 10 dividido por 2 é 5, porque 2 vezes 5 é 10. E aí, o nosso resto fica zero. E aí, eu terminei minha conta. Então, 15 dividido por 2, a gente sabe mesmo que é 7,5. Porque 7 com 7 dá 14, meio com meio dá 1. Então, como se fosse 7,50 mais 7,50, que dá 15 reais. Então, significa que 15 dividido por 2 é 7,5 e 1,5 dividido por 0,2 também é 7,5, é 7,5. Então, o resultado de toda essa conta aqui seria 7,5 no caso. Mas eu disse para vocês que a gente não vai ficar usando esse processo, porque esse processo é demorado
envolve várias contas, vocês acabaram de ver. Então, eu vou passar um outro procedimento para essa divisão, que existe também para esse tipo de divisão.